Saudações, queridíssimos e queridíssimas. Mais uma aula para vocês de Sociologia, nesse pôr do sol maravilhoso aqui. Espero que vocês todos compreendam. Essa aqui, pessoal, é uma aulinha que eu vou dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos falar de trabalho, certo? As concepções de trabalho, a organização do que é o trabalho, tá? Para depois a gente falar do trabalho e da globalização na contemporaneidade. Então eu dividi em duas aulas digitais, certo? Que elas se complementam. Então vamos para a primeira parte da nossa aula, que é tratar sobre aspectos valorativos e de significado do trabalho, tá? Então vamos fazer uma análise do trabalho. Para a gente fazer uma análise histórica, uma história do trabalho, a gente precisa fazer um resgate histórico das sociedades antigas, da antiguidade. Então nós vamos recorrer lá à primeira sociedade antiga que a gente estuda, que é a Grécia, né? Então se a gente pensar lá na Grécia antiga, nós tínhamos uma divisão da sociedade baseada naqueles que eram considerados cidadãos e aqueles que trabalhavam, que eram considerados escravos. Pensa na sociedade ateniense. Aristóteles, Platão, os caras escreveram sobre os escravos, meio que naturalizando, inclusive, o trabalho deles, dizendo que havia pessoas que tinham nascido para trabalhar e outras pessoas que haviam nascido para debater, para planejar politicamente a sua sociedade, tá? Então vamos pensar, o que esse trabalhador faz na sociedade grega? Ele é o responsável, pessoal, por produzir, né, os aspectos de sustentação dessa sociedade. Então, para que haja tempo livre, vamos dizer assim, para os cidadãos debaterem temas importantes e caros para a sociedade ateniense, era importante que pessoas tivessem e passassem boa parte do seu tempo de vida trabalhando, produzindo as matérias suficientes para garantir a existência dessa sociedade, tá? Então era uma sociedade escravista e é uma sociedade que não valoriza o trabalho. Por que não valoriza o trabalho? Porque quem trabalha não tem direito a debater, não tem direito a pensar aspectos das relações sociais, não tem direito a escolher politicamente. Então é uma característica desumanizante. Logo, quem trabalha não tem liberdade na concepção grega do termo. Então o trabalho é visto de uma forma depreciada, negativa, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Só que a gente está falando de um trabalho específico na Grécia Antiga, que é o labor, né? Então esse labor é a atividade da prática material, né? De construção da existência. Mas nós temos ainda duas formas de trabalho que a gente pode relacionar com o trabalho, que é a praxis, certo? Que seria a atividade política, a atividade intelectual, de pensar as instituições, e a poesis, que seria a atividade criativa, certo? A maneira de criar, de organizar aquilo que se pensa, tá? Então, veja que interessante. Nós temos aí uma sociedade que é escravista para permitir que um grupo bastante seleto tenha tempo livre. Esse tempo livre na sociedade grega a gente chama de ócio criativo. O que isso significa? O tempo livre é capaz de propiciar a criação, é capaz de propiciar a intelectualidade. Então veja, sem tempo livre, não há terreno suficiente para você construir a intelectualidade, não há terreno suficiente para você pensar em si mesmo, para você pensar em si, distribuído dentro da sociedade, não há possibilidade de humanização. Então, perceba a importância do tempo livre, certo? Então, ter o tempo livre faz parte da vida humana para você conseguir se construir como ser humano, certo? Então, esse é um ponto importante e eu gostaria, inclusive, que vocês guardassem esse ponto importante para que a gente possa estudá-lo mais para frente, quando a gente vai falar da ausência de tempo livre na contemporaneidade, na estruturação da globalização. Tá? Então guarda essa informação, né? Porque sem tempo livre não há possibilidade de humanização. E esse tempo livre, né, obviamente,
era utilizada à torto e à direito na sociedade grega para fazer, obviamente, os belos planejamentos artísticos, culturais e, sobretudo, políticos. Mas a gente tem que lembrar que essa sociedade altamente desenvolvida a partir da sua intelectualidade se desenvolveu a partir de um alicerce que a gente pouco fala, que é o alicerce do escravismo. Beleza? Esse é um ponto interessante aí. Então o trabalho, pessoal, é visto como um negócio. O que é um negócio? É a formação de duas palavrinhas dentro de uma. É negar o ócio, certo? Então eu nego o ócio. Se eu nego o ócio, eu estou negando o tempo livre. Se eu estou negando o tempo livre, eu estou negando a minha humanidade, certo? Lembrando que essa negação, ela não é uma escolha, certo? Na sociedade escravista, ela é uma imposição de um grupo seleto, de uma classe dominante perante outras, tá? Agora, olha os romanos. Os romanos consideravam o trabalho, né, a origem da palavra trabalho vinha de tripalium. E tripalium era um instrumento de tortura romano. Então, mais uma vez, a gente vê aí na sociedade romana que o trabalho não é valorizado. Uma sociedade antiga também que não valoriza o trabalho, certo? Tanto é que a gente vai ver na experiência do desenvolvimento romano, né, que é o seguinte. Nós temos aí, primeiro, as atividades laborais, né, sendo executada pelos plebeus. E depois, na política de expansão de Roma, a substituição dos plebeus pelos escravos. E aí esses plebeus não conseguem nem executar mais o trabalho porque eles não têm os meios para produzir esse trabalho. E aí vive o que foi chamado de proletarização da plebe, né? Ou seja, a única coisa que a plebe tem de riqueza é a sua prole, a possibilidade da prole gastar essa energia humana executando o trabalho, tá? E aí esses proletários plebeus, vamos dizer assim, eles vão ficar vulneráveis e suscetíveis, né, a programas políticos, né, como por exemplo o Pão e Circo, né, que vai tentar organizar essa sociedade para ocupar esses plebeus, para evitar que esses plebeus tragam problemas sociais, problemas políticos para dentro da estrutura romana, tá? Então vimos aí em duas sociedades antigas o problema com relação ao trabalho, a desvalorização com relação ao trabalho. Vamos dar um pouquinho de sequência histórica aí. Vamos pensar o trabalho no feudalismo. Como que era dividida a sociedade no feudalismo? Né? Não era uma sociedade de ordens? Se a gente pensasse em classe, daria para a gente dividir em duas classes, né? Uma aristocracia e um grupo de camponeses. Né? Mas vamos pensar na sociedade de ordens dividida em três ordens. A primeira ordem, de caráter suprarregional, além das fronteiras regionais, que era do clero, da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha uma função específica naquela sociedade, que era o controle da informação, né, e o controle da intelectualidade. Então a intelectualidade estava voltada para a Igreja Católica, baseada, obviamente, na religiosidade. Então a tarefa deles responsável era pensar o mundo e, consequentemente, fazer orações. A segunda ordem é a ordem da nobreza, os nobres. Qual é a responsabilidade dos nobres? A guerra, a proteção, que é uma tarefa fundamental na Idade Média. Se não fosse a guerra e a proteção, né, é bem provável que o feudalismo não teria existido por conta da dominação dos bárbaros, né, dos vikings, dos húngaros, dos árabes e assim sucessivamente. Então, nós temos aí uma classe de nobreza, né, que consegue veicular aquilo que ela vai fazer como ser humano a partir daquilo que está estabelecido na sua ordem social. Então, se é a guerra, obviamente, eu tenho um valor de proteção e, consequentemente, eles também são os donos das terras naquela estrutura feudal, certo? E você vai perguntar assim, mas Cláudio, está faltando quem produz a existência, quem planta, quem colhe, quem faz a materialidade acontecer. E aí nós temos a terceira ordem, que é a maior ordem do sistema feudal, que seria os camponeses. Né? Esses camponeses podem ser livres ou não, né, em condição de servidão ou não. Tá? Mas o que importa é que esse grupo, ele trabalha, certo? Ele trabalha e, consequentemente, por trabalhar, ele não tem nenhum direito. Vale lembrar que, como essa sociedade é baseada, né, na religiosidade cristã, nós temos que ver qual é o mito de origem da sociedade cristã. E aí entra Adão e Eva. O que você vai se lembrar do Adão e Eva? Que eles comeram um fruto proibido e foram condenados por Deus a viverem do seu próprio trabalho. Veja, é uma condenação viver do seu próprio trabalho. Então isso significa que se uma sociedade for pautar, né, as suas
né, os seus pilares através da religiosidade cristã, obviamente que o trabalho não vai ser valorizado, né? Então, é nesse sentido que a igreja captura esse mito de origem, coloca na sociedade feudal esse mito de origem e, consequentemente, quem trabalha não tem valor social, quem trabalha não tem valor político, não tem valor econômico e, inclusive, é despossuído do fruto do seu trabalho, ou seja, ele não fica com aquilo que produz, certo? Então, aí, esses camponeses, que são a maior parte da população, não têm direitos nem para conquistar terras, nem para ter poder político ou intelectual, certo? Então o trabalho vai ser visto como um sacrifício que essas pessoas precisam fazer, como se fosse uma espécie de purgatório, para que depois possa ter a vida eterna, né? Então a Igreja Católica falava isso, olha, o trabalho é o purgatório, é uma punição que você está tendo agora, mas calma, depois que você passar por essa prova, você consequentemente vai ter uma vida melhor no céu, certo? Uma vida eterna, inclusive. Beleza? Bom, você vai estar perguntando assim, mas Cláudio, quando que essa ideologia que pega o trabalho vai ser transformada? Bom, nós precisamos pensar a estrutura econômica para saber quando que o trabalho vai ser valorizado, né? Então, o trabalho passa a ser valorizado quando grupos desse terceiro estado, dessa terceira ordem, começam a acumular poder econômico a partir do desenvolvimento social. E quem é essa parte desse terceiro estado? A burguesia. Então, quando a burguesia começa a se desenvolver e a entrelaçar a nobreza através dos seus negócios bancários, seus negócios de feiras, seus negócios de comércio, né? E assim sucessivamente, a burguesia vai demonstrando que vai haver uma transformação nessa sociedade, vai haver uma transformação do sistema econômico, né? E aí o seu trabalho passa a ser valorizado. E aí sim nós temos uma concepção diferente do trabalho, né? Porque como a burguesia vem desse terceiro escalão, vem desse terceiro estado, vem dessa terceira ordem, né? É aí então que ela começa a construir um poder econômico e consequentemente esse poder econômico produz uma ideologia, produz uma moralidade, né? Produz aspectos que vão tratar o seu poder econômico como sendo o melhor, como sendo o essencial, como sendo o pilar da sociedade humana que se desenvolve. Tá? É claro que esse pilar leva um tempo para ser desenvolvido, essa ideologia leva um tempo para ser desenvolvida, mas o primeiro sinal de que ela está sendo desenvolvida, de valorização do trabalho, é com a reforma protestante, no começo do século XVI, sobretudo com João Calvino. João Calvino é o cara que vai criar uma igreja cristã que valoriza o trabalho, porque ele acredita que o trabalho gera uma moralidade e que afasta as pessoas do vício. Consequentemente, quem trabalha tem riqueza, consequentemente, esse seria um sinal divino de que a pessoa foi escolhida para ficar ao lado de Deus, para ficar no reino de Deus, certo? Então esse estímulo de que o trabalho é um sinal divino, que você foi escolhido, acaba gerando nas pessoas, né, que são calvinistas, né, a possibilidade de construir mais coisas com o seu próprio trabalho, certo? Então, Calvino é um dos primeiros que dá esse start e consegue fazer isso, né? E essa concepção ela vai mudando conforme a maturidade da burguesia vai acontecendo, certo? Então, conforme a burguesia vai deixando de ter só o domínio econômico e passa a ter o domínio político também. E a sua maturidade acontece quando ela faz a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e os ideais liberais estão espalhados em toda a Europa. E assim como também, de certa forma, em boa parte do mundo. Então, nesse momento, o trabalho passa a ser valorizado. Mas você deve estar se perguntando assim, Cláudio, mas não tem diferenciação de trabalho na nossa sociedade, já que a nossa sociedade tem os pilares da sociedade moderna? Tem. Tanto é que você pega, o trabalho braçal, ele é tão valorizado quanto o trabalho intelectual? Né? Olha, não tem uma diferença nessas concepções de trabalho? Então, esse é um tema que a gente vai discutir quando falar de globalização e da contemporaneidade, tá? Mas é importante refletir aí que esse trabalho sendo valorizado, né, ele não foi valorizado até as últimas consequências, vamos dizer assim. Há ainda uma segmentação, beleza? Mas é inegável que na sociedade moderna há uma valorização contrapondo a idealização de trabalho das sociedades antigas e da sociedade feudal, certo? Se a gente está falando de sociedade moderna, nós precisamos necessariamente
falar de dois intelectuais modernos, que são fruto da sociedade moderna, e que foram os dois grandes intelectuais que valorizaram o trabalho pela primeira vez, né? Então o primeiro deles é o Hegel. O Hegel, ele valoriza a ideia de trabalho. E aí você vai perguntar, mas Cláudio, por que ele valoriza a ideia de trabalho, né? Da onde vem? Bom, ele é um cara que está vivendo o racionalismo, está vivendo o iluminismo, está vivendo a idealização do mundo burguês. E o mundo burguês, obviamente, é um mundo representado pelo trabalho, né? Ótimo, então ele está inserido nesse meio. Então ele é um produto do meio, por isso que ele vai pensar isso, né? Só que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, olha, é interessante, né? O ser humano faz parte da natureza, só que nós temos uma coisa diferente na natureza, né? Comparado aos outros animais. Nós temos consciência, nós temos intelecto. E esse intelecto que nós temos, ele é capaz de fazer com que nós possamos transformar a natureza em benefício próprio, certo? Então a nossa consciência é capaz de transformar a natureza a partir das nossas necessidades sociais ou individuais. Então, ou seja, a minha consciência é capaz de pensar, planejar e executar, certo? E a partir dessas ações eu posso melhorar a minha vida material. Então veja, tem uma árvore, né? A árvore faz parte da natureza. E eu preciso de uma casa. Ou seja, a casa vai garantir uma melhor sobrevivência minha. Então, o que eu faço para transformar a árvore numa casa? Eu preciso da consciência e eu preciso da energia humana, certo? Então, a energia humana despendida junto com a minha consciência na transformação da árvore em casa é o que eu chamo de trabalho. Então, energia humana vinculada à consciência. Toda vez que eu falar energia humana, eu não vou falar mais consciência, porque falar de energia só, beleza, mas energia humana já envolve consciência. Tudo bem? Então, por isso que os cavalos, eles não trabalham, por exemplo, né? Porque o trabalho envolve um aspecto de consciência, tá? Por isso que a galinha, por exemplo, você vai ver, ela não tem a capacidade de transformar a natureza, porque é instinto dela sair bicando por aí e se alimentando. Você não vai ver uma organização de galinhas que vai falar, nós vamos transformar a natureza, nós vamos destruir a natureza, ou modificar. Você pode pegar, por exemplo, um formigueiro da atualidade e um formigueiro da Idade Média, você vai ver que na sua essência eles são as mesmas coisas, certo? Não há uma transformação. Agora, se você pegar uma casa de um ser humano na Idade Média, de um lugar específico, né, para a casa de um ser humano atual, né, você vai perceber que tem diferenças gigantescas. Por quê? Porque na Idade Média tinha outras necessidades, outras relações, outras influências, assim sucessivamente, tá? Então, nós somos capazes, inclusive, de dominar a natureza, transformar a natureza, e dependendo do sistema econômico que a gente vive, da lógica social que a gente reproduz, inclusive somos capazes de destruir a própria natureza. Nós não estamos falando de aquecimento global, não estamos falando de destruição do meio ambiente, não estamos falando principalmente da possível destruição do mundo. E, consequentemente, se a gente destruir o mundo, a gente destrói a própria humanidade. É interessante pensar isso, que o ser humano é o único capaz de destruir a própria natureza e ser levado com isso, né? Mas veja, então o Hegel é um carinha que valoriza o trabalho e permite compreender que o trabalho, né, humano, a energia humana depositada na natureza, é a única que desperta no próprio ser humano a consciência. Olha que interessante. Então, esse aspecto de eu ficar transformando a natureza faz com que eu tenha uma consciência crítica de desenvolvimento autônomo, certo? Então, o trabalho faz parte do ser humano e é assim que ele se humaniza, certo? É assim que a gente se diferencia dos animais e é assim que a gente sobrevive também. Então, o Hegel é o primeiro pensador que vai tentar elaborar uma ideia de trabalho como se o indivíduo pudesse se conscientizar também a partir do trabalho. E aí vem o Marx, né? O Marx, numa nova situação, vai olhar. O Marx é um hegeliano, mas um hegeliano de esquerda, tá? Que vai analisar o que o Hegel fez, vai pensar o que o Hegel fez, vai pegar os princípios básicos do Hegel, mas vai tentar aprofundar por um outro caminho. Então vai falar, entendi, então valorização do trabalho? É isso. Concordo? Concordo. Acho que o trabalho é o motor do desenvolvimento da própria sociedade.
Beleza, esse é um ponto. O segundo ponto, o Marx vai olhar e fala assim, nossa, é interessante pensar como o trabalho ele pode trazer consciência para esse ser humano. Tá? Ele pode trazer, essencialmente. É interessante a gente notar como que o trabalho ele nos diferencia também dos animais. Então, o Marx concorda com isso. Só que tem um problema. Qual é o problema para o Marx? Porque não adianta absolutamente nada se você não determina como vai ser esse trabalho, certo? Se esse trabalho vai ser de livre e espontânea vontade. O que isso significa? Livre e espontânea vontade. Né? Livre significa, eu vou executar o trabalho através das minhas necessidades, espontâneo, que vem de uma vontade interior a mim, tá? A partir das minhas necessidades, tá? E, obviamente, que vai ser determinado por mim como ele vai acontecer. E, essencialmente, é importante que o fruto desse trabalho também seja meu, né? Porque se ele não for meu, não tem sentido o meu trabalho. Ele fica um resultado desumanizado. Que é a crítica do Marx no trabalho na estrutura capitalista. Não sei se vocês já perceberam, né? Que é assim que funciona. Você produz uma mercadoria e essa mercadoria fica totalmente desvinculada do trabalhador. Você reconhece muito mais a marca do que o trabalho do trabalhador, do operário. Você vê a mochila da Nike, ela tem um padrão específico, né? Mas ali não é reconhecido quais são a liberdade criativa do trabalhador, porque na verdade não tem liberdade criativa, porque quem determina o padrão da mercadoria é o dono do meio de produção, certo? Então o Marx vai fazer uma crítica profunda, né, à concepção de trabalho, sobretudo dentro da estrutura capitalista, porque é ele quem vai dizer que o trabalho, na verdade, ele poderia trazer consciência, mas não traz, tá? Ele não traz porque o trabalho, como ele é executado na sociedade capitalista, ele é só uma mercadoria. E pelo fato dele ser uma mercadoria, ele também é desumanizado. Ele é um trabalho alienado, né? Por conta que não é a tarefa de quem trabalha executar como vai ser e também o produto final ficar com ele, certo? Então é nesse cenário que a gente tem esse desenvolvimento aí marxista do termo do trabalho. E por fim, pessoal, fazer uma análise rapidinha aí da concepção de trabalho, né, que eu já falei algumas situações para vocês, por exemplo, do Calvino e a valorização da atividade, né, do trabalho. Então, criou um cenário onde a burguesia consegue ganhar um poder econômico e, consequentemente, depois disso, há uma ideologia criada de valorização desse trabalho, né, fortalecida aí pelo Calvino, né, logo no meio do século XVI, que eu já falei no início dessa aula. A idealização do trabalho a partir da Revolução Industrial, a separação do trabalho com o meio de produção, e aí o dono do meio de produção vai acabar determinando como esse trabalho deve ser executado e qual vai ser o destino final desse trabalho. E vem o Durkheim, né? O Durkheim, que é um tanto quanto otimista com relação ao trabalho, diferentemente do Marx, né, nesse sentido, que vai dizer o seguinte, olha, a divisão do trabalho que aconteceu na estrutura capitalista, né, onde os indivíduos vão para as fábricas, cada um tem uma tarefa para fazer, ali tem uma solidariedade, né, tem um esforço coletivo, uma prática entre eles, um vínculo social, né, uma atividade solidária, uma ação solidária entre eles, certo? E que o objetivo final é o produto, certo? Então o trabalho ele traz humanização, por mais que não, segundo Marx, o Durkheim vai falar, não, traz sim, porque existe uma relação, uma cooperação de uma construção coletiva com o produto final, certo? E aí a gente pegando o Durkheim e fazendo uma análise nesse cenário que a gente encontra agora, né, a gente vê que pelo menos no ambiente de trabalho as relações sociais elas são mais profundas. Você acaba mesmo se identificando com o outro ser que está executando o mesmo trabalho que você. Isso é bem claro, né? Bem vinculativo. Tanto é que a gente vê isso em tempos de pandemia. Né? Agora que um monte de gente está fazendo home office, a gente não tem mais as relações sociais solidificadas como se tinha antes. Então o trabalho vem pra gente, a gente executa a nossa parte e passa para o outro, sem ao menos se relacionar socialmente com esse outro que produziu
ou vai dar um destino final para o produto que eu fiz. Então nós estamos cada vez mais, né, sem esse ambiente de trabalho, sem esse esforço coletivo no mesmo ambiente, né, como se fossem mais atomizados, né, como seres mais atomizados, onde não tem vínculos mais solidários dentro do ambiente de trabalho. E aí, pessoal, só para a gente finalizar essa nossa aulinha de trabalho, né, alguns industriais passaram a entender que o trabalho era a força motriz do desenvolvimento capitalista, né, que a partir da extração, obviamente, a análise marxista daí, né, a análise da extração do trabalho é que, consequentemente, com isso você gera um capital, né, e, consequentemente, com isso você acumula riqueza, né. A importância do trabalho é fundamental para fazer o motor da sociedade capitalista girar. E nesse sentido, né, o que nós temos? Alguns industriais que começam a pensar, né, como o trabalho pode ter um desenvolvimento melhor para trazer uma alta produtividade. E aí a diferença de produção para produtividade. Tá? O que é produção? Produção é o resultado final da energia humana junto com o meio de produção. Tá? E a produtividade? Produtividade é a produção mais tempo. Então, se eu tenho uma alta produtividade, eu tenho muita produção em pouco tempo. Se eu tenho uma alta produção, significa que eu produzo muito, não importa o tempo. Tá? Então, o Henry Ford, que foi um empresário do início do século XX, que acabou pensando, de certa forma, a estrutura do trabalho dentro das suas empresas, passou a tentar estruturar numa forma de padronização do trabalho, para que ele conseguisse articular esse trabalho para ter uma alta produtividade final. Tá? Então a padronização para a execução em larga escala. Tanto é que a padronização era tamanha que o cara só produzia carro preto, certo? E o mesmo modelo. E aí ele começa a pensar e fala assim, bom, mas quem consome esses carros? Né? Esses carros são consumidos geralmente pela classe média. Então é preciso pagar bons salários também. Então ele começa a pensar nesse lance da valorização dos salários para que tenha consumo e tenha a rotatividade do capital, certo? Do capitalismo, né? Uma distribuição da riqueza e uma rotação do capitalismo. Tá? E aí vem um outro industrial, Taylor, aí vai inventar um novo modelo. Vai dizer, ó, então o que a gente tem que fazer? Vamos especializar cada vez mais as tarefas dos trabalhadores e vamos determinar o tempo de tarefa desses trabalhadores. E o tempo não é determinado assim pelo relógio especificamente, é uma esteira que passa e aí o indivíduo tem que fazer, dar conta daquele trabalho naquela estrutura de tempo e dane-se se ele fica com a saúde mental prejudicada, com a saúde corporal prejudicada. Né? O importante é a produtividade. Então, aí o Taylorismo vem como uma especialização completa do trabalho, onde o indivíduo não consegue mais, o indivíduo sozinho, né? Ele não consegue mais fazer e elaborar o trabalho completo. Ele não consegue nem saber o resultado final do seu trabalho, né? E só consegue fazer aquilo lá altamente especializado. E o altamente especializado não significa que demanda uma alta intelectualidade para fazer. É um exercício bem específico que ele tem que fazer de forma muito repetitiva, certo? Então ele é altamente substituível também. Porque como não envolve criação nenhuma ali, nenhuma individualidade, nenhuma humanização, então isso significa que o indivíduo pode ser substituído, certo? Então, pessoal, depois nós vamos ter o toyotismo também, que vai trazer aí uma valorização do trabalhador, uma valorização para aqueles que ficam mais tempo na empresa, com premiação, né, e uma série de coisas, mas são industriais que acabaram percebendo a importância do trabalho, né, e acabaram percebendo que é o trabalho o que gerencia e o que organiza toda essa riqueza do sistema capitalista. Beleza? Então na nossa próxima aula vamos falar de globalização e o trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então essa é a nossa primeira parte. Aguardem pela segunda. Valeu, um abraço, até mais.